quero pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em 1 João, capítulo 1. João, capítulo 1. Eu já aproveito para agradecer a Jane ter aceitado o desafio de última hora. De última hora para a gente, né? Que é humano, mas quando as pessoas estão preparadas, elas estão sempre preparadas, sempre prontas, porque é um relacionamento que a gente compartilha, um relacionamento com Deus. E quando eu falei com ela, ela imediatamente aceitou, e isso alegrou muito meu coração, porque o que eu ouvi dos lábios dela, mas esquentou meu coração de uma forma tão grande que eu senti o desejo de compartilhar, que fosse compartilhado com os irmãos. Essa preciosidade da revelação de Deus para nós. Então, 1 João, capítulo 1, verso 1, nos diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E eu vou falar como eu disse, vos anunciamos. Então, João, ele disse que viu. João disse que contemplou com seus próprios olhos o verbo da vida. E ele sentiu o desejo no coração de anunciar. Na verdade, ele sentiu no coração o desejo de relembrar. Porque aqui nós estávamos vivendo, a igreja estava vivendo, a igreja do primeiro século, ela estava vivendo este momento de um esquecimento. Quando nós estudamos Marcos, nós vimos que eles nem conseguiram perceber claramente Jesus. Jesus ficou meio ofuscado. Pedro foi um dos que teve a maior revelação de Jesus quando ele disse que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu dizia para as minhas irmãs de manhã que o que me chamava a atenção era a palavra princípio, que desde o princípio, o que era do princípio? E aí eu me lembrei de Gênesis, que também Deus fala que no princípio, e Deus tem esse cuidado de deixar marcado para nós as coisas, a época, a data, e que é importante saber que no princípio, ou desde o princípio do Evangelho, Jesus Cristo tinha sido apresentado ao mundo como o verbo da vida. E aí a Jane fez uma pergunta sobre a questão de ver uma coisa que eu nunca vi. E ela falou de uma forma tão graciosa, que alcançou um lugar no meu coração, uma forma tão assim clara, uma forma tão reveladora, que encheu o meu coração de uma alegria muito grande. E aí eu vou dar oportunidade para ela dizer como é que... Tchan, 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 tchan. Deus, como é Deus, minha, como Deus é. Porque se ele fala que viu, ele contemplou, então ele é visível. E foi assim que a Jane começou
a encantar o meu coração, o meu espírito com a revelação. Jesus é maravilhoso. A pessoa de Jesus, o que Jesus veio fazer? A gente sabe muito bem que Jesus se encarnou, ele veio morrer por nós, em nosso lugar. Ele veio nos salvar. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Isso é patente, claro, para qualquer pessoa, né? Mas tem uma coisa que Jesus veio fazer que eu entendi há muito pouco tempo. E essa tem sido uma experiência muito gostosa. Porque no Antigo Testamento, Deus, vocês já repararam que no Antigo Testamento, Deus é Deus. Deus é Deus. É a autoridade máxima, é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. É o único e verdadeiro Deus, o Deus dos exércitos, o grande Deus, o eterno, poderoso. Mas em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus, e isso nós vamos ver em João, Jesus não veio trazer Deus. Não, Jesus não veio trazer Deus. Jesus veio trazer um personagem que Deus decidiu ser, uma pessoa que ele decidiu ser para nós, que se chama Pai. Então, Jesus Cristo veio trazer a imagem de um Pai para nós. Isso é muito glorioso, isso é muito grandioso, porque a imagem paterna de Deus muda completamente, e muda e deve mudar. E se não mudar, se a imagem paterna que Cristo traz na pessoa dele não estiver numa crescente, numa visão crescente, latente diante de nós, aquilo que Jesus veio fazer, o principal, depois de tirar-nos do reino das trevas e nos trazer para o reino o reino de Cristo, o reino dele, para daqui passarmos para o reino de Deus. Então, aquilo que Jesus veio fazer, trazendo o reino de Deus, instalando o reino dele neste mundo, no nosso coração, e após esta operação de glória, através da morte, nos reconciliando com Deus, agora, nos reconciliando com o Pai, essa é a questão. Pouca gente entende isso, que Jesus veio nos tirar do reino das trevas, nos trazer para o reino da luz, para que do reino da luz nós possamos chegar no reino do Pai. Pai. Aqui nós vemos, então, João comentando sobre isso. Isso é um detalhe da parte de Jesus. Outro detalhe da parte de Jesus é que o Pai, eu creio que a gente, não sei se um dia na eternidade, nós vamos entender a relação tão íntima, tão poderosa, tão graciosa, tão... Eu olho para a relação do Pai, que é Deus Pai, Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. A relação do Pai com Jesus e a relação de Jesus com o Pai, há uma relação, há uma coisa ali, uma unidade, que é gostoso, é saboroso, é empolgante, é algo que fascina e é algo que a gente quer ter. Se você... Desejável. Muito desejável. Se você enxerga isso, você deseja isso. E se você deseja isso, você busca isso. A questão é que Deus, eu estava explicando isso para Marta, quando João vem falando como
eu sou testemunha. Porque é disso que eu vim testemunhar, João diz. Eu vim testemunhar do quê? Aí João começa. Eu vim testemunhar daquilo que eu vi. Então ele fala ali de 4 verbos, basicamente. Eu vi, eu ouvi. Vocês percebem que ele fala dos órgãos do sentido, os 5 órgãos do sentido? Ele fala vi, visão. Ouvi, audição. Sim. Com certeza ele cheirou, Senhor, muitas vezes. Cheirou de cheirar mesmo. Estava aberto, né? Eu fico pensando se ele sentiu aquilo que a Bíblia fala, Paulo fala, a boa fragrância de Cristo Jesus, né? Aquele cheiro de pão saindo do forno, o pão que nos alimenta. Ele sentiu o cheiro de Jesus, ele tocou Jesus. Então, ele sentiu Jesus. Ele sentiu Jesus com todos os órgãos do seu sentido. 5 órgãos do sentido. E a gente percebe que lá no Pentecostes, eles tiveram a revelação de uma forma que a gente não pode calcular. Não, nós não podemos calcular a revelação que eles tiveram no Pentecostes de Jesus Cristo. Mas João teve algumas experiências. Muito bem. Então, eu estava conversando com a Martinha que lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, eu quero que vocês abram. Porque é Paulo falando aos Colossenses e ele vem narrando sobre Jesus. Se você ler uns 2 ou 3 versículos antes, Colossenses, capítulo 1. Olha, vamos só ler um pouquinho antes os versículos. Versículo 12. Alguém pode ler o 12, o 13, o 14 e termina no 15, tá? Colossenses, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Alguém pode ler? Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, aqui a gente percebe a gente percebe uma ação divina de ambos os lados. E nesse ponto de Colossenses, a gente percebe assim, Paulo fazendo uma narrativa de Jesus de uma forma maravilhosa em Colossenses. Colossenses e Efésios, quando eu estudei Efésios, eu estudo Efésios não sei quantos anos já, eu leio, releio. Colossenses eu estudo paralelo, porque é incrível, parece que Paulo escreveu Efésios, depois escreveu Colossenses em seguida, para os Colossenses. Mas aqui em especial, ele fala que ele quem? Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível. E eu estava comentando com a Marta, quando eu li este versículo, eu não sei quanto tempo atrás, eu parei e comecei a imaginar. E eu amo parar e começar a imaginar. Então vocês pensam, vocês imaginem só, Deus, o Senhor Deus, o Deus invisível, o poderoso, o eterno, aquele que é de eternidade a eternidade, num passado eterno, lá não sei onde, ele decidiu criar uma imagem dele mesmo. Ele decidiu criar uma imagem dele mesmo. A gente pode passar 1 bilhão de anos pensando sobre isso e nós não vamos chegar à compreensão plena do que isso significa. Mas o pouco que você para meditar, para refletir e entender que houve um momento em que esse Deus invisível, e essa é a colocação, e vamos ficar apenas com o que o texto diz,
Porque o que o texto diz já é grande demais para a gente ficar com elucubrações, com pensamentos, devaneios filosóficos. Vamos apenas ficar com o texto. E no texto já é uma visão, uma percepção e um entendimento muito gigantesco daquilo que nos é revelado. Então, o texto diz o seguinte, que o Deus invisível, o Deus que é invisível, ele decidiu ter uma imagem dele. Então, eu imagino o seguinte, eu, na minha maneira de pensar deste que é o meu Deus, mas também desse que é o meu papaizinho querido, o meu papai, o meu papai. E esse papaizinho querido eu tenho descoberto bem há pouco tempo, faz uns poucos anos. Mas eu gosto de pensar desta maneira. Então, imagina Deus, o invisível, o eterno, o invisível. Ele decidiu, ele disse, eu vou criar uma imagem de mim mesmo. Porque na grandeza, na glória, no tamanho descomunal que este Deus invisível é, como que ele poderia nos acessar? Então, eu vejo Deus na sua inteligência, na sua sabedoria, no seu poder, criando uma imagem dele mesmo. E essa imagem vai se processando e se revelando de formas diferentes. Então, a Bíblia diz que, no princípio, a imagem dele era o Verbo. Porque se Paulo, em Colossenses, revela que Jesus é a imagem, lá em Gênesis, por Moisés, o Verbo, e João também fala isso, o Logos, a vida, o Verbo se fez carne. Percebe? Dá a entender o seguinte, que houve um processo bem programado de um Deus invisível de se tornar, primeiramente, uma imagem. Colossenses, então, diz, ele é a imagem do Deus invisível. Por ele, para ele e nele foram feitas todas as coisas. Trono, principados, potestades, autoridade, poder, tudo que há nos céus, nas terras, visíveis e invisíveis, tudo absolutamente, tudo se fecha, tudo principia, e tudo é por conta e para a imagem que hoje nós conhecemos como Jesus Cristo, o primogênito Filho de Deus. Então, vocês entendam o seguinte, que Deus cria uma imagem de si mesmo. Essa imagem passa a ter um nome, primogênito, Filho, Jesus Cristo. Também teve a imagem do Logos, a vida, o Verbo encarnado. Então, essa imagem entra nessa realidade humana que nós somos. E, de repente, a imagem que é Jesus Cristo, que está diante de você, é a própria imagem de Deus que está diante do Deus. Jesus Cristo é o ponto em que eu venho e me encontro com a imagem de Deus. E Jesus também é o mesmo ponto que Deus, invisível, chega e se encontra comigo. Então, esta é a imagem de Deus. Esta é a imagem de Deus. Quando eu vejo Jesus, estou vendo Deus. Mas Filipe, ele fala, tenho estado convosco todo este tempo, e você pergunta, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Percebe? Então, ao mesmo tempo que Jesus, falar alto me seca a boca. E eu estou falando alto, eu não sei nem se vocês estão escutando bem. Estão escutando bem? Sim, tá ótima a audição. Beleza, então. Então, Jesus é o ponto de encontro. Meu Deus. Jesus Cristo é o seu ponto de encontro com o Pai. Não é com Deus, entende? Não é com Deus. É com o Pai. Jesus Cristo revela a imagem de um Pai. Se vocês observarem, todas as vezes Jesus fala, são pouquíssimas vezes
que Jesus se refere ao Pai como Deus. Pouquíssimas. Então, é o seguinte, quando João está aqui Fala falando... também da progressividade. Deus, do Pai que se revela, e o primogênito que vai chegar numa família. Sim. Eu falei para a Martinha o seguinte, é interessante como que... Vocês já pensaram que se Deus decidisse ser só Deus, ninguém de nós teria nada para reclamar, porque a glória de Deus, a misericórdia de Deus revelada em todo o Antigo Testamento, a paciência, a bondade, o amor, a misericórdia, Deus se inclinando, o eterno se inclinando ao povo. Quando você lê e presta muita atenção no Antigo Testamento, e eu tenho paixão pelo Antigo Testamento, porque alguém me perguntou uma vez, uma pessoa que não gosta do Antigo Testamento, me perguntou, eu não sei por que você fala tanto do Antigo Testamento, que você gosta tanto do Antigo Testamento. E eu disse, sabe por quê? Porque no Antigo Testamento há a revelação de duas coisas muito claras. Primeiro, é a miséria do homem, que eu me identifico com ela. O homem, toda a sua mesquinhez, é o povo de Israel, era aquele povo, e eu me identifico com esse povo. Então, essa era uma coisa que me atrai no Antigo Testamento. E a segunda coisa que me atrai no Antigo Testamento é ver como este Deus responde a cada atitude, ação, comportamento, escolha e decisão desses homens. Então, são duas coisas que você observa. A atitude dos homens, e eu posso ser em muito esses homens, e eu sou praticamente totalmente esses homens, porque somos todos humanos, pecadores, miseráveis, necessitados, éramos, né? Hoje nós não somos miseráveis. Hoje nós somos extremamente agraciados com Cristo Jesus e uma sorte de bênçãos espirituais todas completas na pessoa de Cristo Jesus. Isto não é miserável, isto é cheio de graça. Hoje nós somos cheios de graça e bênção. Porém, por outro lado, você vê um Deus que tem uma paciência gigantesca, uma misericórdia que não tem tamanho, uma bondade, um amor, uma fidelidade, uma justiça, e um Deus que se importa com detalhes. Deus que se importa com detalhes. Com detalhes. Eu falo com os meus filhos aqui, eu tenho 2 filhos, um de 19 e um de 22 anos. Eu falo para ele, filhos, Deus se importa com coisas pequenas que vocês fazem. E saiba que ele honra. E eu estava falando sobre Judá esses dias aqui. Judá. Como que Deus honrou Judá. Dos 12 filhos de Abraão, de Jacó, Deus honrou Judá. Porque tirando José, vão ser claros aqui, né? Aqueles 11 filhos pisaram na bola em todos os sentidos. Mas Judá chegou a um certo ponto. Judá mudou a atitude. E se você observar onde que ele mudou a atitude, é que é o admirável. Pois eu não vou falar isso agora, porque realmente é para uma live. Mas a seriedade, há uma atitude de Judá com relação ao contexto que ele estava vivendo, Deus viu, Deus percebeu e Deus honrou Judá. Judá é a tribo pela qual Davi e Jesus vieram, certo? Jesus é o leão da tribo de Judá, porque leão é o símbolo da tribo de Judá. Muito bem. Deus, esse Deus eterno, decidiu, além de ser Deus, como eu estava falando, bastaria para nós. Mas em algum momento na eternidade, Deus decidiu
Eu imagino que ele estava lá no trono de glória maravilhosa dele, e ele disse, ele deve ter pensado assim, cara, eu não quero só Deus na vida, eu quero ter uma experiência paterna, eu quero ser pai. Eu quero ser pai. Eu quero ser pai. Eu sou Deus, eu posso ser Deus, posso ser pai. Então ele resolveu ser pai. E na hora que ele decidiu ser pai, ele fez da imagem dele um filho. Isso seria estudo e bate boca mesmo, seria conversa para uma outra live. Porque eu estou estudando primeiro Hebreus, né? Eu estou meditando em Hebreus. Estou no capítulo 1. Porque houve um momento que Deus disse para Jesus assim: este é o meu filho. Hoje eu te gerei. Hoje, interessante, ele usa o hoje. Houve uma data dentro da nossa cronologia que Deus disse: hoje eu te gerei. Então, Jesus, Deus invisível, desejou ter uma imagem. Dessa imagem, ele fez dessa imagem o seu filho. Nesse filho, ele desejou gerar filhos, então ele não queria só um filho, ele queria muitos filhos. Nesse filho, ele gera filhos, e Jesus é um gerador, é um criador, é algo que multiplica e traz muitos filhos para Deus. Amém. Efésios capítulo 2, 10, diz que as boas obras foram criadas desde de antemão para que nós andássemos nela. E ele diz que, ali mesmo ele diz, que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, veja bem, nós fomos criados em. Então, você vê que um Deus invisível decidiu um dia, e houve um momento em que ele decidiu ter uma imagem dele mesmo. Essa imagem se tornou Jesus, se encarnou, está diante de nós. Quando João diz o que os nossos olhos viram e ouviram, quando uma vez, há muito tempo atrás, eu estava estudando sobre esse texto, Deus me levou para um texto que Jesus falou, e esse é o texto em que eu vou fechar esse momento aqui. Abra em João, capítulo 6, versículo 40. João 6, 40. Alguém pode ler. João 6, capítulo 6, livro de João, o Evangelho, né? Não é a carta, é o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Isso. Alguém tem outra tradução? Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso. Exatamente. Aquele que vê, na minha tradução, está assim, ó. E essa é a vontade do meu Pai. Aquele que vê o Filho e crê tem a vida eterna. Você percebe qual é a vontade do Pai? Então vamos lá. Qual é a vontade do Pai? Que a gente creia. A gente veja. Leia de novo. Qual é a sequência? E essa é a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que aquele que vê o Filho e crê tenha a vida eterna. Por que o texto não está assim? Aquele que crê e vê o Filho de Deus. Porque você vê primeiro para crer ou você crê primeiro para ver? Então, é aquela história, sabe, do ovo e da galinha?
O ovo vem primeiro que a galinha ou a galinha vem primeiro que o ovo? A gente não sabe. Bom, um depende do outro. Mas é interessante que Jesus falou aquele que vê o Filho e crê. Eu entendo, e eu senti isso muito forte, o Senhor falando naquele dia. Porque isso já faz muitos anos, sabe? E é interessante que a gente vive uma vida muitas vezes cristã. Eu, no caso, eu nasci no lar evangélico. Eu era ratazana de igreja, porque meus pais também eram ratos de igreja, né? Só vivi em igreja, líderes de igreja, a gente cresce na igreja. Mas se tem uma coisa que não nos é aguçada a visão de Jesus, essa que é a verdade. Mas é interessante que Jesus coloca aquele que vê o Filho. Vocês prestem atenção que Jesus estava falando algo ali e ele sabia que aquilo ia repercutir pelos séculos e milênios que se sucederia após aquele momento. Ele estava diante dele, como um monte de discípulos estavam diante dele, vendo fisicamente Jesus, como João falou, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos e testemunhamos. Mas a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: e nós? E eu e você? E você? E essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta que tem que ter resposta. Mas não sou eu que tenho que responder. Você tem que ter a resposta do seu próprio Senhor lhe falando. Porque Jesus fala isso para nós, para você. Aquele que vê o Filho e crê tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, quando João fala, a Martinha estava até falando, primeiro João trata de gnosticismo. Na verdade, primeiro João trata de desvio do verdadeiro evangelho que é Cristo. Mas por que aquele povo se desviou do evangelho? Por que o povo se desviou do evangelho de Cristo? Porque, na verdade, quando você não tem uma visão clara de Jesus, quando você não tem uma visão clara de Jesus, e presta atenção, gente, presta atenção, eu sei que isso que eu estou falando, faz muito tempo que eu entendo que eu não ensino nada para ninguém. Eu já entendi isso. Eu não tenho mais a prepotência e nem a, a pretensão ou a ilusão de que eu ensino algo a alguém. Hoje eu sei que eu não ensino. Hoje, a minha vida é testemunhar, é o que João falou. E aqui está o ponto. Testemunhar. Mas ninguém testemunha do que não vê. Ninguém testemunha do que não conhece. Porque o seu poder de testemunho está no quanto você vê e conhece daquele que você testemunha. Não é o testemunho fraco e anêmico é aquele que está de ouvir falar. A gente muitas vezes faz da Bíblia algo que a gente ouve falar. Mas a gente não traz na palavra de Deus, a gente não busca na palavra de Deus uma experiência com a vida do Espírito dessa palavra, que traz a revelação da vida daquele que falou a palavra. E aí não vemos a face de quem está falando. Nós ouvimos, vemos a letra. Você lê lá, você lê a letra. Essa é a vontade do Pai, que aquele que vê o Filho tem a vida eterna e ele ressuscita. Você está lendo isso. Isso é uma coisa. A outra coisa, extraordinariamente diferente, é você ouvir a voz de Jesus pela leitura da palavra. E a outra coisa mais extraordinária é você ver a face de Jesus. Uma coisa que eu quero perguntar para vocês. Vocês não vão me responder aqui. Vocês têm visto Jesus?
Porque se você vê Jesus, se você, quando eu falei para os meus filhos uma vez, quando vocês começarem a ouvir o que vocês estão lendo, vocês estão começando a ter uma experiência com a vida da palavra que vocês estão lendo. Enquanto vocês estiverem apenas lendo, vocês ainda não estão tendo uma experiência com o Espírito, com a vida da palavra. É interessante que meu filho menor, há uns meses atrás, ele disse: mãe, hoje eu entendo aquilo que você falou lá atrás. Eu estou começando a ouvir a palavra. Eu não sei nem como isso acontece, mas eu estou ouvindo a palavra. Quer dizer, significa que você está um pouco mais, a palavra está mais íntima e você é mais íntimo da palavra. Mas quando Jesus diz assim, e foi o mestre, ainda bem que foi o mestre que falou, você precisa me ver. Então, a pergunta é, você tem visto Jesus? Eu sei que Jesus está nos lábios de vocês. Eu sei que Jesus é falado no final da oração, em nome de Jesus. Eu sei que Jesus, às vezes, é muito usado nas nossas conversas. Mas acreditem vocês, que no dia que eu li isso e entendi, é como se o mestre estivesse falando: Jane, você precisa me ver. Enquanto você não me ver, o seu cristianismo é fraco. Ele é meio, sabe, aquela coisa. Quando Paulo diz uma coisa muito interessante com relação a isso. Paulo diz assim, e olhando, quem sabe esse versículo de cor? E olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Eu olho, Paulo disse então, eu olho firmemente. Eu olho e meus olhos ficam firmes em Jesus Cristo. Eu olho firme. Você não consegue olhar firme por uma coisa que você não está enxergando. Você não olha firme para uma fumaça, uma coisa que está meio que é, talvez seja, talvez é, não sei. Você não olha com firmeza. Você olha com firmeza para uma coisa que está fixa diante dos seus olhos. E isso Paulo deixa bem claro. E olhando firmemente. Para quem? Para o autor e consumador da minha fé. Então ele continua dizendo, prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Então, ver Jesus é muito importante. Eu vou dizer uma coisa para vocês, e aqui eu encerro. Eu não sei que dias que nós vamos viver ainda esse ano, o ano de 2022, e 2023, gente, tem muitas profecias para especificamente 2023. Parece que 2023 será um ano terrível, terrível. Há muitas profecias para 2023. Então, a verdade é que nós não sabemos o que nós vamos viver. E na hora da dificuldade, na hora da enfermidade, na hora da necessidade, na hora da incredulidade predominante ao nosso redor, o que vai segurar você? Presta atenção. Eu sei o que estou falando, porque eu já estou vivendo isso. O que segura você no momento da turbulência, da iminência de um mal, é a visão de Jesus. É a visão de Jesus. O Senhor Jesus me treinou aqui dentro da minha casa. A minha casa é um santuário. A minha casa é uma escola. A minha casa foi momentos de muito... Foi uma masmorra, um deserto. E, ao mesmo tempo, muitas vezes, o céu, a glória. Então, eu tenho essa casa como um lugar
Especial na Terra. Especial na Terra. Mas o Senhor disse para mim muitas vezes, crises no casamento, violentas, problemas de relacionamentos geral, enfermidades, iminência de problemas, essa pandemia. E Jesus falava para mim claramente, Jane, olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Às vezes, começamos a tossir, sentir febre, medo do Covid. Olha para Jesus. Mas você não olha para quem você não enxerga. Você não pode olhar para quem você não está vendo. Mas o seu mestre disse para você, aquele que vê e crê. Então, eu vou dizer para você, busque essa palavra. Senhor Jesus, o Senhor disse aqui, eu sempre falo isso com Deus, eu faço, tá vendo, Senhor? Se o Senhor não tivesse escrito, eu não estaria te cobrando. Mas o Senhor escreveu, então eu estou te cobrando. Eu quero isso aqui para mim. Eu quero essa realidade para mim. Então você deve dizer para você, se você ainda não está vendo com muita clareza Jesus. E isso é uma percepção tão pessoal que ninguém ensina para ninguém. Cada um de vocês aqui, ó, se você não buscar particularmente, pessoalmente Jesus, ninguém vai te ensinar, ninguém te ensina. Essa visão é única, que ele se revela a você. Martinho está me lembrando de Pedro. Lembra de Pedro? Pedro pulou do barco. Eu acho fantástico, Pedro. Eu acho fantástico aquele homem. Ele pulou do Pedro, ele é louco da cabeça. Jesus falou, vem, mestre, se é tu, manda-me ter contigo. Jesus falou, bom, Jesus não podia falar outra coisa. Não, Pedro, não sou eu. Não, lógico, vem. Sou eu, então venha. Aí pulou. E começou a andar nas águas. Nenhum discípulo andou nas águas, só Pedro. Mas, de repente, Pedro começou a afundar. Vocês se lembram por quê? Porque ele tirou os olhos do mestre. Exato. Percebe? Jesus falou para ele. Hã? O que Jesus falou para ele? Olha para mim. E Jesus falou, Pedro, além de ter falado homem de pequena fé, na verdade, eu acho que Pedro tinha muita fé, eu acho. Mas veja bem, naquele momento, ele deixou de olhar. Quando ele deixou de olhar para Jesus, ele começou a ver vento, sentir vento. Sentir vento. Mas é assim que a gente vive. Gente, olha, exatamente o quadro de Pedro em cima das águas, Jesus aqui na frente e o vento batendo, é exatamente o nosso dia a dia. O vento bate, a gente desvia o olhar para o vento. Não, você não pode desviar o seu olhar, nem para os seus problemas, nem para as crises conjugais, nem para os problemas financeiros. Não pode olhar para ventos, seja o vento que for, doenças, todos os ventos você não pode olhar. Erga a cabeça, olha para Jesus. Mas olha, isso é um aprendizado. Você aprende a olhar para Jesus. Primeiro, você aprende a ver Jesus. E você pode cobrar de Jesus isso. Mestre, o Senhor falou. Eu creio em ti, mas a verdade é que eu não estou te vendo. Mas eu não quero encerrar esse ano. Nós estamos em novembro, dezembro. Mestre, meu Senhor, eu quero te ver. Amém. Então, a primeira é a visão espiritual de Jesus. Porque quando você passar por situações em que você pode vacilar, você tem para onde olhar. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Essa é a máxima. Essa é a glória. Essa é a glória. Eu preciso ter uma imagem para olhar. Deus deixou uma imagem para nós. Eu estava falando para Marta, agora que eu estou lembrando, estava falando para Marta, o homem nasceu. O homem nasceu. Nós todos precisamos ter uma imagem. Adão foi criado para andar com Deus. Depois, Deus saiu de cena da vida de Adão. Eu creio que Jesus Cristo andava
era a imagem que andava com Jesus no paraíso. Ele perdeu essa imagem. A descendência de Adão, todos nós, precisamos ardentemente de uma imagem. Você vê que todos os povos, todos, sem exceção, têm imagem, têm ídolos. O homem tem um desejo. João Calvino disse o seguinte, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Eu não sei bem se é uma fábrica de ídolos, mas eu sei que o homem tem uma sede por uma imagem. Percebe? Como ele não tem imagem de Deus, ele cria imagens para si. Lembra-se de Moisés quando subiu ao Monte Sinai, 40 dias? O que o povo falou? Bom, nós estamos sem Moisés. Quando eu estava lendo o texto, eu percebi que Moisés era a imagem deles. Moisés era a imagem do Deus na terra para aquele povo. Pode estar certos disso. Por quê? Moisés subiu, 40 dias. Moisés acho que morreu. Não vai mais voltar. Arão, faz uma imagem para nós. Percebe? A necessidade de imagem. Mas Deus sabia disso. Então Deus cria uma imagem dele. Essa imagem se materializa, se incorpora, torna-se carne. E agora eu pergunto, vamos nós andar sem imagem? Você agora vai andar sem uma imagem? Você agora vai andar que nem o povo no deserto, porque a imagem de Moisés sumiu e ele fica perdido sem imagem? Não. Deus sabe que nós precisamos de uma imagem. Você precisa de uma imagem. Você precisa de ver Jesus. Você precisa da imagem de Jesus. Porque a imagem de Jesus é na face de Cristo. E eu adoro esse versículo. Eu adoro esse versículo. Porque foi Deus quem disse que das trevas brilharia a luz. Ele mesmo brilhou em seu coração. Para quê? Para a iluminação do quê? Do conhecimento da sua própria glória. Onde? Na face de Jesus. Aleluia! Eu amo, eu adoro esse versículo. Na face de Jesus. Então eu digo para você, e eu tenho essa experiência. Já faz algum tempo. Eu não tinha, mas eu passei a ter. Diga para Jesus, Jesus, eu descobri que eu preciso ter você aqui, ó, cara a cara. Eu preciso de ter a sua imagem diante de mim. Eu quero, no momento mais difícil da sua vida, na minha vida, eu quero ter uma face para ver, um semblante para ver, uma imagem para ver. Então, não importa se você estiver numa situação de doença, você olha para Jesus. Gente, eu espero que vocês entendam o que eu estou dizendo. Você tem para onde olhar. Não é para doença, não é para marido, que muitas vezes é um caos na vida da gente, e muitas vezes é uma bênção, porque a maldição pode se tornar em bênção. E se tem uma coisa que se torna em bênção, é um casamento, que pode ser uma maldição por um lado, mas pode ser uma bênção por outro. Depende da sua ótica. Mas ver Jesus é tudo que você e eu precisamos para vivermos uma vida de verdade. Aí eu digo, você é que nem João. Aquilo que vimos, aquilo que vemos, aquilo que testemunhamos, aquilo que ouvimos e quase, acredite, quase você toca. Quase você sente o respirar dele. Você ouve a voz dele. Muitas vezes você vê e você nem sabe como ver Jesus se movendo dentro da sua casa. E de alguma forma você discerne Jesus. Sabe qual é a glória dos filhos de Deus para os filhos deste mundo? É que os filhos de Deus veem a face de Deus na face de Cristo. Aleluia! Isso é possível. Creia, busque. Eu tenho certeza que você vai dar um salto daqui para do outro lado do seu bairro na questão de na vida espiritual, na vida de apego, de amor, de apreço, de adoração. Você vai adorar a Deus e a Jesus de uma forma muito, muito forte, muito violenta, muito apaixonada, como quem vê.
Não é como quem está tentando imaginar que existe um trono, que existe alguém. Não. Você vai começar a ver. E toda situação que você passar, você vai ouvi-lo. Escuta, você vai ouvi-lo dizer. Eu não sei o nome de cada um de vocês, mas seja o nome de vocês. Você, olha para mim. Sônia, olha para mim. Jailma, olha para mim. Valéria, ergo o olhar, olha para mim. Amém. Amém. Olha para mim. Oscarina. Você vai ouvir Jesus falar isso. Oscarina. E quando você ouvir, Oscarina, olha. Está desligado. O microfone desligou. É. Aqui. Tá? Ligou? Você Amém. está ouvindo agora? Ligou sim, tá Amém. normal. Tá ótimo. Amém. Então, gente, olha. Nós não somos um povo que anda na escuridão. Nós somos filhos da luz. Amém. Nós somos os filhos do dia, não da noite. Amém. Nós somos um povo que vê e tem que ver a imagem do nosso Deus. Nós temos uma imagem. Não é Maria, não é São Pedro, não é São João, é Jesus Cristo. Essa é a nossa imagem. Nós nos ajoelhamos diante dessa imagem. Nós adoramos essa imagem, porque vemos essa imagem e nós testemunhamos dessa imagem. O seu testemunho vai começar a ser muito mais forte, contundente, vai tocar as pessoas, porque você é testemunha ocular. Você ouve Jesus, você vê Jesus. Você olha para ele e você vai passar isso para as outras pessoas. E as pessoas vão dizer, caramba, eu quero isso para mim também. Então persiga essa verdade, viva essa verdade. Eu vivo. A Marta hoje ficou impactada com esse meu testemunho. E eu falei outras coisas que eu não falei agora, falei mais coisas que eu não falei de manhã, mas basicamente é isso. Busque aquele que vê o Filho e crê nele. Tem vida eterna. E a vida eterna é o quê? Quem sabe o que é vida eterna? A definição de vida eterna. Jesus mesmo diz em João, na oração dele, 17. O que é vida eterna? O que é a vida eterna? É conhecer a Deus. E a vida eterna é esta. Jesus disse aos discípulos. Conhecer a Deus como único Deus e a seu Filho, a quem ele enviou. Então, nós já estamos na vida eterna. Nós já estamos vivendo a vida eterna. Uns mais para frente, uns mais para trás, uns começando, mas todos estão no caminho, que é a vida eterna. E a vida eterna é Jesus Cristo, o nosso Senhor Salvador. Nele nos encontramos com o Pai. A glória de ser cristão é essa relação íntima entre Jesus e Deus e o Pai. Isso é maravilhoso. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Espero que vocês tenham entendido que o Santo Espírito de Deus, da verdade, tenha trazido isto a vocês. Espero que vocês tenham sentido o desejo ardente de ver a face de Jesus, porque em qualquer momento a vitória de vocês é o quanto vocês veem Jesus. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor. Obrigado pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Perfeitamente. Amém, amém. Muito bom. Amém. Glória a Deus, né? Querem fazer alguma pergunta para a Jane? Pode perguntar. Está na hora.
querem fazer uma pergunta? Então, tá bom. Obrigada, Jane. Falar de Jesus assim. Falar do amor da gente, né? Um outro dia eu vou pedir para a Jane falar para a gente, conversar com a gente sobre serei o que serei. Foi outra revelação maravilhosa e que encheu meu coração de muita esperança para este tempo que nós estamos vivendo e que está previsto para vir. Além de aprender a conviver olhando para a imagem de Deus Pai expressa na fisionomia de Jesus, que foi Deus que escolheu, Ele que escolheu se revelar ali na pessoa de Jesus. E também conhecer essa identidade que Deus disse que Ele quer ser assim conhecido pelas nações. Eu serei o que serei. Então, um dia, se Deus nos der a oportunidade, vou pedir para a Jane compartilhar esse lado da pessoa de Deus, como Ele quer ser também conhecido por nós, para que nós possamos levá-lo às nações na terra. Então, eu agradeço os irmãos que compareceram hoje à live. Jailma, está frio aí? Está calor aí, Jailma? Acabou, Martinha, hoje está muito quente. Começou. Diz de onde você é, Jailma. Eu sou do Sergipe, mas eu moro em Santa Catarina. Ah, Santa Catarina, aonde? São José. Forquilinha, São José. Legal. Obrigada por você. Obrigada por você. O prazer foi meu, Martinha. O prazer foi meu, fiquei muito feliz. Você não sabe o quanto tem me edificado. Só de pensar, já estava bem, sabe? Estava bem ansiosa para começar. E agora, ouvindo a Jane falar, bênção de Deus. Amei, amei mesmo. Espero que seja só o começo. Deus abençoe a vida de vocês. Com certeza, temos uma aventura aqui, ó, nessas montanhas da palavra de Deus. Verdade, sim, sim. Sou apaixonada por Jesus. Muito bom. Então, obrigada. E eu vou pedir a Valéria para encerrar com uma oração. Oremos então. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, em primeiro lugar, pedir perdão pelo nosso distanciamento, pedir perdão pela nossa humanidade, pedir perdão, Senhor, pela vida mediana que levamos e não te enxergamos da forma como o Senhor quer ser enxergado, Pai. Nos ajuda, Senhor, nesse processo de enxergarmos o Senhor, testemunharmos do Senhor, vivermos testemunhando do Senhor, Pai. Muito obrigada por esta live, pela vida da Jane, pela vida da Martinha, dos irmãos que aqui compareceram. Esteja Amém. conosco, Senhor, durante todo este dia. Nos dê uma noite, Senhor, agradável em Teu nome e uma preparação para o dia de amanhã, ó Deus, para que a gente possa testemunhar do Senhor. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. 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 Dani, muito obrigada, foi muito edificante, entendi perfeitamente a sua mensagem e vejo que ela é para mim. Eu sou essa aí que precisa chegar nesse nível. Então, muito obrigada, foi muito bom mesmo, viu? Deus te abençoe, abençoe a Martinha e todos os irmãos aí. Obrigada, gente. Obrigada. Amém. Também quero agradecer. E agradecer também pelo ensinamento, mais uma que eu aprendi. Porque eu falava assim, antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, depois com ele andar. Agora eu quero ver. Amém. Essa foi novidade para mim. Amém. Deus abençoe, continue usando vocês para nos ensinar. Amém. Obrigada, irmã Sônia, obrigada, Valéria, obrigada, Jailma.